Que beleza dessa palavra de Jesus hoje, quando ele olha para a multidão e reconhece que aquela multidão precisa ser cuidada. É isso que fascina a gente em Jesus, a capacidade que ele tem de perceber que nós precisamos de cuidado. É por isso que ele faz essa associação direta de uma multidão que parece perdida sem pastor. Pastor é aquele que está de olho, não para vigiar, não olhos de vigilância e de desconfiança, vigilância sim, não olhos de desconfiança. O pastor que fica atento nas suas ovelhas, não é para apenas desconfiar se elas vão fugir ou não, mas olhar de zelo, o olhar zeloso, aquele que fica atento à saúde da ovelha, se ela está bem, se ela está precisando de comida, se ela está com fome, se ela está com frio, se ela tem um abrigo adequado, se não tem nenhum outro querendo roubá-la, não é assim? O pastor fica atento, porque ele ama a ovelha que cuida. Jesus dá esse exemplo, minha gente, porque naquela época era o contexto dele. Jesus vivia num contexto rural. Pode ser que você nunca tenha visto uma ovelha na sua vida, não é? Eu cresci lá no meio das cabras, dos bodes, eu entendo bem o significado de cuidar de ovelhas. Mas pode ser que muita gente não tenha visto. Mas nós trazemos o significado que Jesus sugere, do pastor que fica de olho na sua ovelha, para aplicá-lo na nossa vida. Este acampamento de casais que nós estamos falando desde o primeiro dia, da importância de nós cuidarmos bem da família que Deus nos deu. É importante que a gente cuide, para que o ladrão não venha roubar o nosso filho. Hoje, eu estava ouvindo a belíssima pregação do professor Felipe Aquino, antes de sair da minha casa, e achei muito semelhante, muito pertinente aquela frase dele: cuidado, porque se você não conquista o seu filho, o traficante vai conquistá-lo. Filho sem pastor. Qual é o grande significado da palavra pastor dentro do contexto evangélico? Não estou dizendo as religiões evangélicas, eu estou dizendo onde o evangelho é ensinado. Pastor é aquele que está diante de um determinado rebanho. O padre é um pastor de uma comunidade, o bispo é o pastor de uma diocese, o arcebispo é o pastor da arquidiocese, o papa é o pastor da igreja. Você que é evangélico, você tem o pastor que cuida da sua comunidade. Mas a palavra padre não tem outro significado senão pai. As primeiras comunidades cristãs, quem presidia a celebração da Eucaristia era o pai de família. Eu sou seu pai. Minha vocação é essa. Eu não quis ser pai de outras pessoas. Ah, padre, mas você não paga a minha conta, você não paga a minha faculdade, como é que você é meu pai? Poderia me perguntar. Mas eu estou comprometido com o ministério sacerdotal que eu exerço a ajudar a vigiar a sua casa. Como? Através de uma palavra, através do evangelho, através do programa Direção Espiritual, através de um livro que eu escrevo, através de uma palavra que eu digo que chega lá dentro da sua casa. Eu sou pai com você. Quantas vezes o seu filho começou a prestar atenção no que eu estava dizendo e aquilo teve influência na vida dele?
Quantas vezes a palavra do Monsenhor Jonas Abib guiou os nossos caminhos e ele exerceu o papel de pai na nossa vida, porque ele sabia falar de um jeito que o meu pai não sabia. Deus concedeu ao sacerdote a graça, a vocação, a responsabilidade de ser pai do povo assim. É claro que de vez em quando a minha paternidade é no bolso também. Quando chega alguém que precisa de mim e eu posso ajudar, eu não penso duas vezes. É um jeito que eu tenho de socorrer a pobreza que tem no mundo. Mas eu cuido das minhas ovelhas assim. Por isso que todas as vezes que eu venho aqui pregar, eu faço questão de alertá-los de tudo aquilo que pode ser nocivo à vida de vocês, à felicidade de vocês. Porque se tem uma coisa que eu posso lhe garantir nessa vida, se tem uma coisa que em mim é uma luta todos os dias e eu não perco isso de vista, eu como padre preciso estar comprometido com a felicidade da sua casa. E aquele que está comprometido com a felicidade do outro, muitas vezes vai dizer coisas bonitas, elogiosas. Não é natural? Vocês que estão se preparando para ser padre, não é? Vão ter que ter um discurso misericordioso. Vocês vão ter que amar as pessoas, mesmo que vocês nunca a encontrem. O padre tem que ser um amante da humanidade. Nós temos que amar as questões humanas. E qual que é o melhor jeito de nós sermos amantes das questões humanas? Estudando-as. Quanto mais preparados vocês estiverem do ponto de vista intelectual e místico, melhor será o pastoreio de vocês. A igreja nos quer santos e sábios, porque este povo merece santidade e sabedoria de seus padres. Merece? Não é assim? Esse povo é bonito até, né? Geralmente esse seminarista é muito feio, né? No passado era todo muito feio, agora está melhorando. A gente era muito feio, não era, pai, no nosso tempo? Agora está melhorando, ó. Tem uns rapazes bonitos aqui, ó. Esse povo estará inserido no meio de vocês daqui a alguns anos. Pastores. Minha gente, isso é muito sério. A palavra de vocês vai entrar dentro de casa. É por isso que muito bispo fica bravo quando a gente fala alguma bobagem na televisão. E ele tem razão, porque ele está cuidando do povo dele. Quando eu anuncio o evangelho pela televisão, eu estou quebrando uma regra eclesiástica. Você sabia disso? Porque o bispo, ele tem o direito de dizer qual pregador ele quer na diocese dele ou não. Mas quando a televisão está ligada, eu entro lá, ele me querendo ou não. Mas é aí que entra a minha responsabilidade de pastor. Eu, como padre da televisão, da mídia, eu não tenho o direito de dizer absolutamente nada que seja contrário ao que a igreja ensina, ao que a igreja recomenda, ao que a igreja pede e ao que Jesus nos ensinou. Porque senão eu estou sendo um pastor irresponsável. Mas a minha palavra de pastor é para lhe convencer a ser pastor também. Eu não sou o único responsável pela evangelização deste mundo como padre. Eu não sou a igreja, os padres, as freiras, os religiosos. Nós não somos os únicos responsáveis pelo pastoreio das ovelhas, não. Nós temos uma responsabilidade diferente. Mas você tem que cuidar do rebanho que Deus lhe confiou. Lá na sua casa, você é responsável por fazer com que suas ovelhas estejam gordas e sadias. Gordas é fácil. É só entupir de carboidrato na hora errada. O difícil é ser saudável. Por isso que às vezes é ovelhas um pouco mais magras e saudáveis. Porque se as suas ovelhas estão gordas demais, é bem provável que você não esteja sendo um bom pastor, uma boa pastora.
O bom pai e a boa mãe é aquela que ensina a criança desde pequena a comer direitinho para ter saúde. A boa pastora é aquela que fala: a batata nessa casa não será frita, porque se entope a veia de colesterol. E eu amo os meus filhos, não quero meus filhos entupidos de colesterol. Vamos fazer um outro jeito, vamos assar a batata. O pastoreio da família começa nas panelas, quando nós começamos a decidir pela vida. O pastoreio da mulher começa na comida que ela prepara para o marido, para os filhos, ou vice-versa, que às vezes é o marido que prepara a comida. Nós aqui em casa vamos fazer de tudo para que a nossa comida seja saudável. Por quê? Porque eu sou a pastora e quem manda aqui sou eu. Pronto. Por que nós não vamos comer batata frita todo dia? Porque quem manda nessa casa sou eu, você obedece, você é pequeno. Não é assim que tem que ser? Você nunca vai ouvir do seu filho: ai mamãe, que vontade de comer uma salada de rúcula. Mas você é pastora. A pastora que vai conduzir a ovelha para a alimentação correta desde petitinha. Ela vai fazer careta, mas você vai ensinar para ela que aquela careta vai deixar ela mais bonita depois. Faz careta mesmo, come. Eu me lembro lá em casa como era. A dona Ana, se eu fosse levar a sério tudo o que ela fez comigo, ela já estaria presa e nunca mais estaria da prisão. Fazia a gente comer taioba e achando que aquilo era uma beleza. Pois mais tarde foi descobrir que taioba é uma das principais fontes de ferro. Nós éramos pobres, comia carne só no domingo. E o resto da semana, a pastora Ana Maria de Melo buscava todos os recursos para que a nossa alimentação das suas ovelhas, 8 ovelhas, digo de passagem, pudesse ser a mais saudável possível, mesmo sendo pobre. Trabalho de mãe que não descuida da família que tem. Você vai ouvir o seu filho todos os dias querendo comer bolo de chocolate, moço, de não sei o que, E você é pastora para decidir. Não adianta estar dentro de casa, tem que exercer o poder dentro de casa. Mãe de corpo presente não serve para nada. Mãe de corpo presente não manda em nada. Vira banana dentro de casa, na cesta de fruta na sala. Não na sala não, é na cozinha. Você não pode ser uma mãe banana, decorativa. A família não precisa de uma mãe decorativa. Precisa de uma mulher que esteja com as rédeas da família na mão. É você que vai ensinar desde criança o que é saudável, o que não. Pai decorativo também não serve para nada. Fica lá sentado aquela coisa no sofá. Ele e um repolho é a mesma coisa. Só respira. De vez em quando solta gases. Gás de repolho é o pior que tem, né? Não é verdade? Tem um homem que poderia ser muito bem chamado de repolho, que ele não interfere em nada. Ô pai, a gente pode fazer isso? Fala com a sua mãe. Não. Se ele veio perguntar para você, é porque a sua palavra para ele tem algum valor. Se tudo você mandar falar com a mãe, isso é, quando o pai fala com a mãe, é porque ele não quer se aborrecer. Ele não quer conflito. Quando ele manda para a mãe, é porque ele sabe que ela vai falar não e ela fica com o problema. Não é? Uai, eu sei não, conversa lá com a sua mãe, quem sabe? E isso irrita profundamente a outra que está do lado de lá, né? Que tudo recai sobre ela. Se o seu filho lhe procura para ter uma opinião, se ele pode ou não ir,
é porque a sua palavra ainda tem valor para ele. Aproveite bem essa oportunidade e exerça o seu pastoreio sobre ele, porque vai chegar um tempo que de tanto você falar que tem que perguntar para a mãe dele, ele já vai deixar de perguntar tudo para você. Você vai deixando de ser pastor aos poucos. A sua ovelha está dentro de casa, mas ela não está dentro de você. Está dentro de casa, mas não está sob o seu comando. E isso não é coisa do passado não, viu minha gente? A gente dizer que pai e mãe manda dentro de casa, isso parece absurdo diante do mundo de hoje. Absurdo esses catatauzinhos de gente já comandando a casa e todo mundo fazendo o que eles querem, porque se são contrariados eles gritam, eles dão birra. Nós não queremos encher a nossa cabeça, nós queremos a tranquilidade do lar. Aí a mãe é uma banana decorativa na sala, o pai é um urso panda deitado no sofá. Urso panda que solta gases. Para que serve? Onde é que está o pastoreio? Quem é que está mandando dentro de casa? Quem é que está dando as ordens? Quem é que está estabelecendo as leis? A psicologia nos ensina que nós só seremos capazes de alguma decisão madura depois que nós passarmos pelo processo da autonomia. E só se chega à autonomia à medida em que nós avançamos no processo da responsabilidade. Para uma criança chegar ao processo da autonomia, ela tem que ter adultos responsáveis ensinando as regras. A escola sabe disso. A compreensão das regras de um jogo, de uma brincadeira, é princípio fundamental para o desenvolvimento moral de uma criança. Uma criança sabe o que é certo e o que é errado, é jogando, é brincando. A brincadeira é lúdica, mas ela também é educativa. Mas não é só a escola que tem que estar comprometida com o desenvolvimento moral dos nossos filhos, não. O primeiro pedagogo é você. E se você abre mão deste pastoreio, é bem provável que o seu filho não vai ter mais nenhuma autoridade poderosa, verdadeiramente poderosa sobre ele, a ajudar a orientar as escolhas. Minha gente, não há nada pior nessa vida do que você se sentir sozinho. E quando eu falo de solidão, eu não estou falando solidão do corpo, não. Solidão do corpo vai embora, é só você chegar perto de gente. Solidão mesmo, a pior de todas, é quando você não tem alguém para dividir o que você sente, o que você pensa. Quando você chega à conclusão de que você não tem intimidade para dividir a sua vida. É disso que Jesus se compadeceu. Uma multidão que estava sem pastores. É tão bom quanto você tem alguém que é uma referência para lhe ajudar a pensar. Como faz falta na nossa vida isso, minha gente? Ter um pai em que a gente tenha liberdade de contar os problemas que a gente tem. Quantos de nós aqui não temos isso? Quantos de nós estamos dentro de casa, com pai, com mãe, com irmão, e a gente foi perdendo a intimidade de contar as nossas dificuldades, porque faltou pastoreio. Você tem que pastorear a sua esposa, você tem que pastorear o seu esposo todos os dias. Não é vigiar não, viu? É amar. Cuidado. Se você acha que essa mulher ficou sua no dia em que você se casou com ela, cuidado. Fim de ano é época de amigo oculto. Se você não cuida, o Ricardão fica de olho lá, ó.
Como é que estão as coisas aí? A mesma coisa você. Se você não fica de olho nesse marido, e estou falando não é vigiar não, volto a dizer, ficar de olho não é vigiar, é amar nas medidas exatas que a gente precisa amar, sem ser de mais, sem ser de menos, ser no dia a dia, natural, conquistar. O amor precisa do processo da conquista o tempo todo, pastoreio. Olha, eu falo sem medo de errar, boa parte das mulheres casadas não tem marido há muito tempo. Tem alguém que ajuda a pagar as contas, mas cumplicidade, parceria, amizade, conquista, muitas vezes está longe do casamento. Dá um Mi maior para mim aí, maestro. Olha para você ver como o pastoreio muitas vezes fica difícil, fragilizado. A música, quando você conheceu essa criatura que você tem do lado aí, esse urso panda ou não, essa banana ou não, naquela época vocês estavam todos entusiasmados uns com os outros, pastoreava em tudo, né? Mandava flores, oferecia, fazia isso, fazia aquilo, aí a música era essa: eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Tudo lindo no início. E não há nada para comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor. Todo apaixonado é meio bobo, né? É aquele pastor dedicado, né? Ô, meu amorzinho, você tá com um catarrinho no cantinho do nariz. Aí tira e mostra, olha que bonitinho. Parece um bichinho. Aí ela fala, é um elefantinho? Não, eu acho que é um porquinho. Tudo no início é tão lindo, quando nasce o filho, né? Aquele papai coruja, eu quero dar o primeiro banho, quase mata o menino, né? Arruma aqueles nomes carinhosos, Vandergleiston Júnior, tá lá com o Vandergleiston no colo, ele leva para lá, ele leva para cá, aí o Vandergleiston começa a dar trabalho, que ele vai crescendo, ele chora de uma, ai meu Deus, o Vandergleiston. O amor vai perdendo, porque a gente vai deixando de pastorear. A gente fica só no encanto inicial. Às vezes a gente brinca de ser família. Ama com todas as forças no início, e depois não suporta os mínimos detalhes no futuro. Vai ficando assim, vai largando para lá. Quantos pais amam os filhos só na infância, enquanto eles são bonitinhos, mas na hora que vai crescendo e que vão precisando de uma presença ainda mais intensa na vida deles, vai deixando de lado, vai se cansando de ser pastor. Nós não temos o direito, minha gente, de cansar do pastoreio, porque o pastoreio, essa responsabilidade de todos os dias é que vai fazendo a gente dar conta, a gente ser feliz com aquilo que escolheu. Aí a música vai mudando. Vamos cantar mais um pedacinho dela bonita ainda. E não há nada para comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Aí o tempo foi passando, foi passando, foi passando, foi passando, foi passando. Aí a música mudou. É a sua indiferença que me mata, que me mata, que me mata. Coração divide em dois na sua falta. Uma parte é o começo, a outra é o fim. Pode cantar que eu sei que você conhece. É a sua indiferença. Bate no peito.
e me mata. Coração divide em dois na sua falta. Uma parte é o começo, a outra é o fim. O pastor que vai ficando indiferente aos poucos, ele vai perdendo a confiança. Se você sentiu que o seu marido foi ficando indiferente, o que vai acontecendo dentro de você? Você vai esfriando, né? Aquele tempo de dançar de rostinhos colados, né? Aquela coisa. Ontem eu descobri uma notícia. A Lurdinha falou que no passado o povo dançava de testinha colada. Olha que coisa brega, gente. A única coisa que eu vi encostando a testa uma na outra era bode, né? Quando briga. Mas aquele romantismo do início, não precisa ser aquele grude, aquele trem enjoado. Tá bem. Tá bem. Que deve ser cansativo esse trem de chamar de bem o tempo todo. Não é? Ou não? Eu não gostaria. Tem gente que gosta, né? Às vezes tem uns marmanjos aí, né? Com essa cara de bravo. Na intimidade é chuchu. Ah, que bonitinho, gente. E ele fala igual nenê. Quanto marmanjo fala igual nenenzinho na hora que está só ele e a mulher. Coisa bonita de se estender no tempo, aquela intimidade. Às vezes, gente, eu vejo casalzinho de namorado que eu tenho que tomar um antiácido para eu dar conta de ficar perto. De tanto enjoo que dá na gente. Pega a azeitona. Deixa eu pôr na sua boca, amor. Aí ela vai, a azeitona quase cai, ele segura. Aí depois a cereja da sobremesa. Os dois têm. Quer a minha cereja para você? Ah, amor, é mesmo? Quem está vendo de fora, né? Romantismo faz bem, tem que manter. Às vezes a mulher está fazendo um esforço danado para você ser pastor dela. Ela vem essa pronta, ela fica de olho em todas as cores que passaram na televisão. Oh, meu Deus, aquela tinta parece ser uma beleza. E ela passa aquela tinta no cabelo, nem ficou muito bom, mas aí ela passa na sua frente várias vezes, ela faz assim com o cabelo. E você vê na televisão, ela passa de novo, faz assim. Ou então o filho, né? Para tirar a atenção de alguém que está lá dentro de casa, naquele espírito de panda, indiferente, pastor indiferente às ovelhas que tem, está lá esparramado no sofá, parecendo um pudim de cachaça muitas vezes, moído no álcool, né? Está lá sentado, o filho chega, tenta uma conversa. Pai, me dá R$1. Pai, me dá R$1. Entra na frente dele. Pai, quanto que está o jogo? Me dá R$1. Tentando entrar no mundo do pai, mas não consegue. O pastor está adormecido. A pastora está estressada. Minha gente, nós abrimos mão da bonita experiência de fazer da nossa casa um lugar romântico. Romântico, no sentido mais bonito do termo. O amor faz parte. O amor resolveu morar aqui em nossa casa. Lugar de indiferença, não pode. Pastor não pode ser indiferente ao rebanho que tem. Não pode ser. Às vezes nós estamos fazendo de tudo para chamar a atenção do outro e a gente não consegue. Aí nós vamos ficando agressivos. Quantas vezes o filho agressivo dentro de casa é apenas um pedido de socorro. Pai, seja meu pastor. Bonito, lembra daquela música? Sou bom pastor,
ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Ó, essa é a música que precisa ser cantada para os nossos filhos. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Você pode ser engenheiro, você pode ser médico, você pode ser um escritor bem-sucedido, você pode ser um administrador, você pode ser um empresário, mas o principal ofício que você tem é ser pai. É ser pastor da sua casa. E quantas vidas eu tiver, eu lhe darei. Isso é lindo. Isso é, eu não vou me economizar. Eu vou me desdobrar, porque esse é o lugar da minha realização. Fiquei pai para isso. Não posso ver falir. Não posso ver falir a cria da minha carne. Gente, nós muitas vezes julgamos o pastoreio da nossa casa para que outros façam. Há crianças que começam a ter aula às 7 horas da manhã e vai até às 10 da noite. Que horas você encontra? Que horas você dá a sua aula? Que horas você faz o seu pastoreio? Não pode negligenciar isso. Não pode. E recordando que o pastoreio significa você descobrir que dentro da sua casa todos são responsáveis, mas responsabilidade de pai e mãe é a maior de todas, porque a autoridade foi dada a você. E talvez Deus tenha trazido você a este acampamento só para isso, para você ser recordado que quem precisa mandar na sua casa é você. Mas pelo amor de Deus, a pior coisa que tem neste mundo é a gente ser mandado por gente burro. Não é? Falo para vocês agora o mesmo que falei para os meninos. Vão ser padres? Sejam os mais sábios, os mais competentes, para que vocês possam instruir o povo com sabedoria. Vai ser pai? Vai ser mãe? Pelo amor de Deus, mergulhe na sabedoria para que você só ensine aos seus filhos coisas boas, porque comandar a casa com burrice também não é bom não. Agora você bota, quem manda aqui sou eu, e age com toda a arbitrariedade, não. Vai descobrindo o quanto que é bom ser pai, e o quanto que é bom você se preparar para essa paternidade. Seja um homem de oração. Quando Deus entra na nossa vida, fica mais fácil viver, minha gente. Não é que Ele vai retirar as nossas dificuldades, não. É que a sabedoria que vem de Deus nos prepara para a gente enfrentar o que vier. Pai e mãe que rezam tem muito mais condições de educar com qualidade do que o que não reza. Porque Deus orienta para a sabedoria. E rezar, que eu falo, é ficar lá. Oração é muito mais do que isso. Oração é busca de sabedoria no dia a dia, é busca de acertar no dia a dia, é parceria com as coisas boas da vida o tempo todo, para que você seja um bom pastor na sua casa. Para que você não perca de vista a oportunidade que você tem de fazer bem aos filhos. Para que você não perca a oportunidade de fazer bem à sua esposa. É o pastoreio. Não temos como fugir disso. É responsabilidade que eu devolvo para você. Você pode continuar contando comigo, que enquanto Deus me der vida e saúde, eu quero estar aqui
pronto para ajudar através dos programas, através das pregações, através das músicas, dos livros, porque a sua felicidade me interessa. E você pode contar comigo. Agora, eu não posso fazer milagre. Graças a Deus ainda não faço. E nem quero fazer. Eu quero é ter fé para ver o milagre brotar do céu, dos nossos corações, porque só Deus pode fazer esse milagre em nós. Mas nós podemos motivá-lo. Uma das coisas que mais tocou o meu coração em tudo que eu já fiz como padre foi aquele Hosana que vocês viram aí uns 2 anos atrás. Quando nos minutos finais eu cantava a música Filho do Céu, quando eu vi um rapaz
separar do amor de Deus, nada nem ninguém poderá. Pois em Jesus somos mais que vencedores, Ele por nós lutará. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada nem ninguém poderá. Pois em Jesus somos mais que vencedores, Ele por nós lutará. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada nem ninguém poderá. Pois em Jesus somos mais que vencedores. Ele por nós lutará. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Não vou desistir, nem desanimar. A nossa aliança foi consagrada no altar. Não vou desistir, Senhor, nem desanimar. Foi consagrada no altar. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Eu protejo a minha família.